Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este é um programa do Dinheiro Vivo e da TSF que a partir de agora será o ponto de encontro de diretores de marketing de diversas marcas nacionais e internacionais. E este vai ser um espaço fértil para a troca de experiências, de ideias sobre a vida das marcas e como elas estão presentes na nossa vida. Ora, é público e notório que os tempos que vivemos são um desafio diário e durante o confinamento imposto pelo estado de emergência, as marcas tiveram que redobrar esforços para manter vivo o elo de ligação que mantêm com os seus públicos e consumidores. Mas aqui o grande desafio era saber o que comunicar, com que propósito, quando, por onde, são as questões críticas para uma comunicação de sucesso. E durante estes meses vamos perceber nestas conversas qual foi a importância de comunicar marca durante a pandemia. Hoje temos connosco as responsáveis de marcas que enfrentaram grandes desafios logísticos. A Vorten teve de dar resposta a uma demanda exponencial de tecnologia por portugueses que, de repente, se depararam com o teletrabalho. Já o Lidl teve de garantir a distribuição de bens essenciais alimentares perante um país que teve de se preparar para o confinamento com a despensa cheia. Ora, para falar sobre tudo isto, contamos hoje com a Inês Drummond Borges, diretora de marketing da Vorten para a Península Ibérica, e da Filipa Appleton, diretora de marketing do Lidl. Inês e Filipa, sejam muito bem-vindas a este Brands for Life e eu, às tantas, arrancaria esta conversa com a metáfora que dá nome a este programa. Brands for Life são marcas que nos acompanham ao longo da vida. Ora, há dias bons, dias piores e o que é certo é que durante esta pandemia as vossas marcas tiveram que estar presentes também e manter a comunicação com os vossos consumidores. Agora, a questão que se coloca é como é que vocês conseguiram reagir de forma proativa a todos os dilemas que esta pandemia trouxe. Bom, olá, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Olá, também, que é a minha companheira destas coisas que vamos cruzando muitas vezes neste tipo de coisas. Bom, eu acho que, de facto, este período foi completamente, por ser inesperado, foi um teste para nós a todos os níveis. E desde logo, à resiliência. E à capacidade e à solidariedade entre colegas e à capacidade de perceber realmente o que é importante e garantir que aquilo que é importante é bem feito na altura certa, de modo a continuarmos a servir bem os consumidores. Portanto, no caso da Vorten, posso passar diretamente àquilo que foi sendo a realidade. Portanto, todas as pessoas que trabalhavam nas estruturas que não eram nem lojas nem entrepostos estavam a trabalhar em teletrabalho, passaram de um dia para o outro a trabalhar em teletrabalho e, portanto, tiveram que montar formas de continuar a resolver todas as questões à distância. E, portanto, será com certeza um relato semelhante a tantas outras empresas que tiveram que fazer as mesmas coisas, montar reuniões de governance para perceber como é que os resultados da empresa estavam a evoluir, o que é que era preciso corrigir, o que é que era preciso alterar, face ao feedback que íamos tendo dos consumidores. Do ponto de vista de comunicação, estritamente, houve desde logo mensagens que tínhamos previsto transmitir e que se tornaram de imediato obsoletas, e depois foi preciso reestruturar completamente uma estratégia de comunicação. No caso da Vorten, aquilo que fizemos foi ir aos alicerces da marca. Nós temos uma promessa de base de marca que é muito comprometedora, porque é Vorten sempre, e sempre é aquela palavra muito categórica, não é? Muito intensa, sempre é mesmo sempre, não é? Portanto, sempre é muito tempo, sempre em todas as circunstâncias, e nós queríamos garantir que podíamos continuar a poder dizer isso ao nosso consumidor com toda a confiança e segurança, e com todo o orgulho na nossa promessa de marca. Portanto, fomos até aos alicerces da marca perceber o que é que era importante garantir que continuava a acontecer para nós podermos continuar a dizer Vorten sempre. E foi isso que fizemos. E, portanto, mudámos uma série de coisas. Certamente já me fará perguntas nesse sentido, claro, se calhar não me adianto mais. Inês, obrigado. Filipa, certamente no Lidl a reação também foi muito semelhante, ou seja, vocês demoraram quanto tempo a perceber que de facto estávamos diante de uma situação excepcional, que iria implicar medidas excepcionais e que implicava de facto um plano de contingência que era necessário implementar o mais rápido possível? Olá, boa tarde. É verdade, e aquilo que a Inês sentiu e que a Inês estava a dizer, que é de um dia estávamos em casa e no outro dia tudo o que não era lojas e entrepostos, um dia estávamos no escritório e no outro dia estávamos em casa, foi aquilo que aconteceu. Nós começámos a perceber, antes do estado de emergência ser declarado, como é óbvio, e logo aí houve uma preocupação dupla, que era, por um lado, garantir que
a comunicação, os processos e todos os colaboradores estavam em segurança, e depois, ao mesmo tempo, como é que conseguiríamos estar ao lado dos clientes. Até porque, e tal e qual como o tinha dito, nós estávamos na linha da frente, bens de primeira necessidade, e, portanto, aqui não podíamos falhar. E, portanto, logo desde o início de março, começámos a criar uma equipa de contingência, e logo desde esse início foi criado um flow de comunicação muito ativo, muito simples, muito direto, por forma a que a comunicação fluísse diariamente. E fosse sobretudo eficaz, não é? Ou seja, que fosse um canal aberto e fluido, que mantivesse toda a equipa das vossas marcas e que estão na linha da frente, a par de todas as idiosincrasias que sejam necessárias ter em conta a partir de agora, não é? Ou seja, não diariamente. Exatamente, ou seja, para que todos os predicados das autoridades e todas as mudanças de práticas nas lojas fossem adotadas de forma transversal à organização. Esse foi o grande desafio, foi perceber, ponto 1, como é que se conseguia implementar tudo o que era legalmente exigido. Por outro lado, foram aqueles primeiros tempos de dúvida, e como é que nós conseguíamos, enquanto marca, conseguíamos estar, eu não digo um passo à frente, mas eu digo estar ao lado do cliente, ajudar o colaborador, porque isso também acontecia muito. Nós tivemos de dotar os colaboradores de ferramentas para que pudessem responder aos clientes, porque havia muitas dúvidas, havia muitas incertezas, e, portanto, foi preciso exatamente construir equipas de trabalho muito alinhadas, equipas de trabalho sempre em constante comunicação, e depois garantir que eram flows de comunicação simples, diretos e eficazes, que não gerassem margem para dúvida. Aquilo que estavas a dizer há bocadinho de governance, de compliance, foi tudo muito on time, muito on demand, e, portanto, não podia haver hesitações, não podia haver mensagens dúbias, quer internas, quer depois para o cliente. Eu acho que esse foi o grande desafio. E o facto de estar em teletrabalho ou não, eu acho que isso superou rápido. Claro, e é uma realidade que não só era completamente nova, como estava permanentemente em mudança. Em mutação, precisamente. Aliás, houve ali um momento. As lojas da Vorten, tal como o Lidl, nunca fecharam, porque foram considerados os bens que vendemos bens de primeira necessidade, e, portanto, ao longo de todas as fases da pandemia, até agora, mas todas as fases do pré-confinamento, o confinamento e as várias flavors de confinamento que fomos tendo, tivemos de conseguir dar às nossas pessoas, antes de mais, a confiança de que podiam desempenhar o seu papel e os seus trabalhos em segurança, para poderem elas próprias transmitir essa segurança aos clientes. Porque as pessoas, a atitude das pessoas na loja é fundamental para transmitir essa segurança que queremos aos clientes. É aquela metáfora de o que é que fazes se estás no avião, o avião vai cair, olhas para a hospedeira, não é? Se a hospedeira não tiver em pânico, tu ficas um bocadinho menos em pânico também. É um bocadinho a mesma coisa. Se as pessoas atuassem com confiança no espaço da loja, isso aumentava a confiança dos consumidores. É claro que estávamos, no caso da Vorten em particular, muito conscientes de que o Estado estava a pedir às pessoas para saírem de casa o menos possível. Portanto, claro. No fundo, o que tivemos que fazer foi encontrar uma série de formas para vir ao encontro das necessidades das pessoas, sem que elas se tivessem que deslocar quando podiam, ou quando havia alternativas suficientemente boas para não terem de o fazer. Vamos já falar disso, Inês. Por acaso, agora eu gostava era também de saber... Sim, Filipe, eu gostava até de perguntar aqui à Filipe, há pouco a Inês disse algo muito interessante, que foi assim que se percebeu que, de facto, teríamos todos que viver em casa, na medida do possível, imposto pelo estado de emergência diariamente, imensas campanhas deixaram de fazer sentido. Isto aconteceu na Vorten, também aconteceu no Lidl, vocês também tinham campanhas pré-programadas que tiveram que cancelar e recuar, caso contrário, poderia ter um efeito contraproducente e tornar-se viral, passando a expressão, pela pior das razões, não é? Felizmente, nós não tivemos de cancelar nada que já estivesse produzido, mas foi uma questão de timing, foi uma questão de dias e se cá foi uma questão de sorte. Sorte também. Agora, claro que, por exemplo, toda a nossa campanha de verão teve de mudar. A nossa campanha de protetores solares, que se calhar estava toda pensada para se passar na praia, num clima tradicional de verão, teve de ser toda equacionada, teve de ser toda refeita, porque, de facto, não podíamos ir para a frente, não só com uma coisa que, em termos de marca, se virasse contra a marca, mas também com algo que o cliente
sentisse que não era verdadeiro, que não era aquilo que estava a viver. E, portanto, há esta necessidade e há esta exigência e esta responsabilidade das marcas de efetivamente estarem ao lado do consumidor naquilo que ele está a viver numa determinada altura. E era aquilo que a Inês dizia. De um momento para o outro, nós tivemos de analisar tudo o que eram mensagens, tudo o que eram campanhas, tudo o que eram ideias que a marca que tínhamos pensado, e depois será que faz sentido? Como é que faz sentido? Eu tenho dois exemplos muito concretos, mesmo Ora, Inês. que deixaram de fazer sentido assim direto. Uma era, eu queria filmar, nós íamos estar a filmar uma campanha nova na semana anterior, no fim de semana anterior à de 13, aquela sexta-feira 13. Exato, era por aí, nessa data, acho que era 14, acho que era sábado, a filmagem era o fim de semana. Íamos estar a filmar uma campanha completamente nova, cujo claim, portanto, isto era para sair no dia 19 de março, era para estar em TV e multimeios, e o claim desta campanha era: por esta é que tu não esperavas. Portanto, bem, essa era mesmo o claim perfeito para o desastre, não é? Estávamos a falar de um produto de eletrónica, não interessa agora precisar, mas claro. Quer dizer, sem pensar, não é? Claro. Portanto, aí tivemos ali foi na terça-feira que decidimos suspender as filmagens, essa campanha nunca vai ver a luz do dia, estamos a refazer totalmente a abordagem criativa a esse tema. E, por outro lado, a própria campanha core da marca, que no caso da Vorten é muito à volta da tecnologia, não é? E a campanha base que tínhamos para o grosso da nossa atividade comercial tinha o claim de dar um salto tecnológico. Sim. Tornou-se obsoleto, porque as pessoas deram um salto tecnológico. É uma questão de sobrevivência, não é? Foi obrigatório. Os avós passaram a saber trabalhar com WhatsApps, com Zooms para verem os netos, fazem ginástica online através de Zoom, compras online. Quantas pessoas não experimentaram pela primeira vez? Teletrabalho, telescola, tudo isso, crianças pequeníssimas tornaram-se autónomas a ligar sessões de Zooms com os professores, a aceder a plataformas para deixar os trabalhos, a fazer vídeos, tudo isso. Portanto, Portugal deu um salto tecnológico. Além de todos os cuidados para que em loja a segurança fosse máxima, foi necessário dar a resposta a uma procura inflacionada, com um crescimento até exponencial, em certa medida, que foi um desafio logístico para a própria marca, não é? Claramente. Nós podemos contar a história da pandemia olhando para os produtos de eletrónica que as pessoas foram comprando. No primeiro momento, para armazenar, lá está, os bens que compravam no Lidl, houve uma corrida a arcas frigoríficas e frigoríficos sem precedentes. Um pico muitíssimo elevado. Depois, desde logo, quando se percebeu que a realidade iria ser o teletrabalho, houve imensas pessoas que tiveram que reforçar os equipamentos eletrónicos de informática, em concreto, em casa. Pessoas que nunca tinham chegado a equipar o escritório, tinha a ideia de fazer o escritório, foi naquela altura que fizeram. Ou quem usava um computador em partilha entre vários filhos, teve de comprar, porque rapidamente também se percebeu que a escola ia passar a ser online. E tudo o que é limítrofe disto, portanto, impressoras, headphones, esse tipo de coisas. Depois, quando foi declarado o estado de emergência, é muito curioso que houve um pico assim, de 3 coisas que estão mais ou menos associadas a eu não posso sair de casa, que é máquinas de café, não há um sítio onde pão café, máquinas de pão e robôs de cozinha. Portanto, as pessoas pensaram agora que eu vou ter que cozinhar imenso. Muita gente começou a cozinhar de forma como nunca o tinha feito até agora, não é? Até muita gente que disse que pela primeira vez tinha feito um bolo. Pronto, exato. Bolos no Instagram, bolos da pandemia. Bolos e pão. E depois, um bocadinho mais à frente, quando a falta dos barbeiros e dos cabeleireiros já estava mesmo a pesar, nós tivemos um pico sem precedentes de máquinas de corta-pelos de todos os géneros. Exatamente. Dentro dos cuidados pessoais masculinos. A maior parte das pessoas que já compravam online escolhiam o pick-up na loja, porque ele é gratuito. Ora, a partir do momento em que estamos a ser aconselhados a não sair de casa, isto muda radicalmente. Portanto, os volumes de entregas ao domicílio passaram de poucos milhares para várias dezenas de milhares de uma semana para a outra. E, portanto, o desafio logístico é brutal, porque as entregas em loja são feitas em paletes, com determinado tipo de transportes, totalmente diferente das entregas que são feitas ao domicílio, pacotinho a pacotinho, neste caso. Isto também foi um desafio de agilidade. Os nossos entrepostos estiveram completamente assoberbados. Overload.
Sim, em overload, exatamente, e mais uma vez com uma enorme preocupação de segurança, neste caso, de segurança médica, segurança de saúde destas pessoas, destes nossos Exatamente. colegas, não é? Portanto, ao mesmo tempo que estávamos a tentar garantir que havia estoque de todos esses produtos, também era, certamente a Filipa também terá passado por uma coisa semelhante, imprescindível garantir máscara, gel. Houve uma altura em que isto era um drama conseguir, portanto, havia fluxos internacionais a serem ativados para conseguir garantir em quantidade suficiente este tipo de equipamentos de proteção individual para quem continuava a ter que fazer o seu trabalho no seu local de trabalho habitual. Não só colegas de loja, mas também colegas de entrepostos. Agora, a próxima pergunta eu gostava de colocar à Filipe, até porque provavelmente a palavra assambarcamento não terá necessariamente acontecido na Vorten. É mais difícil levar 3, 4 frigoríficos na bagageira ou encomendá-los assim de enfiada. Já no universo dos bens essenciais, da alimentação, como é que no Lidl, por exemplo, se lidou com esse medo? Ou seja, que é algo difícil de prever, de compreender, é irracional e de que forma também a vossa comunicação procurou contornar esta realidade? Nós aqui tivemos de ter 2 caminhos. Por um lado, garantir que os produtos estavam efetivamente nas lojas, portanto, houve um esforço, e aquele esforço que a Inês estava a dizer, houve um esforço enorme de todas as equipas, de todos os fornecedores, de todas as lojas, de todas as pessoas em loja para conseguir repor prateleiras que se esvaziavam em tempo recorde. Mas depois, por outro lado, também houve outra responsabilidade, que foi a de tranquilizar as pessoas. A partir da primeira semana, que as pessoas continuaram a ver que, apesar do assambarcamento, as lojas continuavam a ter produto, também nos coube a nós começar a tranquilizar o consumidor e pedir, não vale a pena esta atitude de assambarcar, porque de facto as coisas não vão parar, nós vamos garantir todo o abastecimento da loja, nós vamos garantir que os frescos, todos os perecíveis continuam na loja. E aqui correu, de facto, apesar desta surpresa inicial, correu muito bem, porque as pessoas perceberam, ao final da primeira, segunda semana, que o mundo não ia acabar, que os produtos continuavam nas prateleiras e que, portanto, era possível, mesmo no estado de emergência, continuar a fazer as compras normalmente. Neste contexto, ou seja, depois daquele momento inicial que era necessário pensar o que é que daquilo que estava feito iria continuar a ser comunicado e o que é que era necessário comunicar de novo, quando é que vocês começaram a perceber o tipo de mensagens que a marca Lidl, a marca Vorten, teria que comunicar, até quase como uma perspectiva de serviço público, ou seja, para se mostrarem também que estavam ao lado dos portugueses a enfrentar este momento difícil, mas lá está, não baixando os braços, mantendo a esperança sempre no ar. Uma mensagem, de certa forma, até um bocadinho mais emotiva, digamos assim. E logo a partir do momento em que nós vimos o quão as empresas que continuaram a trabalhar, o esforço que tiveram de fazer, e desde os profissionais de saúde aos profissionais de segurança, à distribuição, logo aí impôs-se, eu acho que até em termos de responsabilidade ética, um agradecimento. E muitas das empresas, inclusivamente nós, sentimos que tínhamos de agradecer aos nossos pares que estavam connosco a garantir que tudo acontecia, e depois aos portugueses que também, aqueles que estavam em casa, mas que era o dever cívicos que estavam em casa, aqueles que ficaram com os filhos, aqueles que continuaram a trabalhar. Portanto, todos enquanto população, eu acho que houve um dever cívico e nós, a Lidl, não fomos alheios de agradecimento. Depois, passando este primeiro choque, de facto houve o trabalho do que é o marca, o que é o Lidl quer dizer. E nós pensámos qual é que é o core da marca, o que é que a marca promete. E quando nós pensamos no Lidl mais para si, e pensámos nas ruas de Lisboa, nas ruas do Norte, que estavam de facto vazias, nós estávamos lá e nós continuámos com com a nossa missão de levar à casa dos portugueses todos os bens através dos nossos supermercados. E, portanto, aí foi a segunda mensagem que nós transmitimos, que foi, apesar de tudo, continuamos aqui. E depois foi pensar, então, passando agora este período de choque, passando agora o período de estado de emergência, estamos agora no estado
de alerta, de calamidade, portanto agora também depende muito aqui como é que a situação evolui, que é como é que a marca se pode adaptar à nova realidade. Por exemplo, a nossa campanha de protetores solares do Ciensan foi baseada numa frase muito dita, que é o sol quando nasce é para todos. Pensou como é que nós portugueses vamos viver o verão. Se calhar não é na praia só, se calhar não é no jardim. Na varanda. Portanto, aproveitar na varanda, exatamente, no terraço, no jardim, seja onde for, nós vamos ter de continuar a viver o verão, nós vamos ter de nos continuar a proteger e vamos ter de continuar a proteger a pele. E, portanto, este é agora o desafio, que é como é que nós vamos comunicar aquilo que é necessário fazer, mas neste novo contexto. Aliás, eu agora, à Inês, eu passava a bola para a Vorten, porque falámos da mudança das mensagens, que tiveram que ser adequadas, mas também o comportamento do consumidor mudou muito no que toca às plataformas que começou a usar mais. Certamente, os consumos de televisão aumentaram grandiosamente, as audiências televisivas, de facto, dominaram, impuseram-se, o consumo online também, marcas de informação, nomeadamente, aliás, e diga-se de passagem, mesmo na Global Media Group, as nossas marcas também acabaram por ter muito mais procura neste período e com estas mudanças todas e com a mudança de plataformas mais procuradas pelos vossos consumidores, também houve a necessidade de, com estas novas mensagens, adequar e adaptar os canais que fossem mais hipodérmicos e que fossem ao encontro dos vossos targets? Houve meios que ganharam protagonismo e meios que perderam protagonismo. Exato. E era muito importante seguir semanalmente, pelo menos, se não 2 vezes ou 3 por semana, qual era a performance, qual era a evolução da performance dos vários meios em termos de audiências. Portanto, nós fizemos esse trabalho em parceria com as agências com quem trabalhamos e de facto, esse crescimento do protagonismo da televisão e dos meios digitais em geral, como disse, e vê-se a redução do protagonismo de alguns outros meios, particularmente do outdoor, pois as pessoas não estavam na rua, claro, não viam precisamente. E também na rádio, o drive time, que é um momento-chave para a audiência de rádio, deixou de existir, não é? E ainda que pudesse haver pessoas que estavam o dia todo com a rádio ligada, tipo companhia, não era bem a mesma coisa. Foi preciso fazer a adaptação dos planos de meios naquela altura, naquelas primeiras semanas, e perceber como é que isto ia estabilizar, sendo que no meio disto tínhamos uma Páscoa e tínhamos umas férias de Páscoa de crianças, portanto que é sempre ainda um momento onde há algumas variações nos consumos, mas também era uma Páscoa um bocadinho de sugestões, porque ninguém podia sair do seu concelho de residência, não é? E portanto não era muito fácil prever o que é que ia acontecer. Tínhamos era que estar muito em cima do que é que estava a acontecer realmente. E depois, agora no desconfinamento, o contrário. Também aí houve uma alteração, portanto, aquilo que foi a realidade do fim de março, do início de abril, já não é a realidade agora, e, portanto, mais uma vez, em termos de meios e de não só ajuste das mensagens, mas ajuste de como chegar ao consumidor com essas mensagens, foi outra das questões essenciais. E, portanto, aí muito trabalho em parceria com quem domina esses dados no dia-a-dia, e um ajuste ali diário de performance de consumo, com performance de vendas também, e versus as audiências. O tempo é uma grandeza que se desaparece num instante. Aliás, esta conversa, estamos mesmo a caminhar para a reta final desta nossa conversa sobre marcas e aquilo que foi a vossa experiência a comunicá-las durante esta pandemia. E a verdade é que nesta reta final vamos inaugurar agora aqui um espaço, uma rubrica que demos o nome Anúncios de Graça. O nome não é nosso, aliás, ele foi o nome de um programa mítico de publicidade dos anos 90 na RTP, apresentado por Edson Ataíde, mas também aqui vamos olhar para 2 anúncios, muito rapidamente, um anúncio da Vorten e um anúncio do Lidl, para percebermos também como é que, mesmo em quarentena, mesmo em teletrabalho, se conseguiram criar mensagens muito criativas e poderosas mesmo, arrisco mesmo dizer. E vamos começar por um anúncio da Vorten, onde o claim teve que ser adaptado, onde o nosso forte também é a segurança de quem compra na Vorten. Vamos ver. Quando te dissemos pela primeira vez Vorten sempre, sabíamos perfeitamente o peso dessas palavras. Sabíamos que em qualquer momento da tua vida, se precisasses da Vorten, teríamos que estar lá. Não sabíamos que seria desta forma, mas quando tens mesmo que ficar em casa, queremos que saibas que podes contar com a nossa entrega. A partir de agora, as compras feitas em Vorten.pt têm entrega grátis.
para que possas ter o que precisas sem sair de casa. Vorten sempre. Inês, isto estando em teletrabalho em casa e tendo que comunicar, como é que se consegue trabalhar em equipa, fazer aqui um brainstorming para se chegar a uma mensagem como esta? Foi mesmo e há mais um fator que não referiu aí nessa descrição do que é que foi este desafio, que foi fazê-lo completamente em tempo recorde. Portanto, nós sabíamos que tinha um valor imenso para os consumidores e para a marca fazer este anúncio entrar a tempo do primeiro fim de semana do estado de emergência. Exatamente. Portanto, o estado de emergência foi declarado no dia 18 de março, foi uma quarta-feira, portanto, estamos a falar de 21 de março, não estou em erro, acho que as datas eram estas. Era um sábado. Então, nós queríamos garantir que naquele sábado este spot estava a rolar. Portanto, foi uma absoluta corrida contra o tempo, um trabalho de equipa super próximo entre a nossa equipa de marketing e comunicação e a agência criativa. Qual foi a agência neste caso? Nós trabalhamos com a Full e foi a Full que fez connosco este spot. Uhum. Portanto, entre a agência e as produtoras que estavam propriamente a fazer a execução do spot, e depois as televisões para fazer o airing do spot, foi aqui um enorme trabalho de equipa, sendo que havia imensas limitações, portanto não se podia filmar, nem havia tempo para isso, não é? Era muito importante, houve uma imensa atenção dada ao copy, cada palavra foi escolhida a dedo para maximizar o impacto emocional, tendo em conta a mensagem que queríamos transmitir e sabendo também que, do ponto de vista de imagens, nós não íamos poder ter tudo aquilo que desejávamos, ou não iríamos poder de modo nenhum conceber este filme sem limites. E, portanto, estando muito limitado ao nível da parte visual, então, no áudio, portanto, aqui no poder da palavra, vamos investir aí. E, portanto, houve aqui uma grande atenção, há sempre, mas por maioria de razão neste caso, uma grande atenção dada à tal reinterpretação do que é o Vorten sempre, que eu disse no início da nossa conversa, não é? Para voltar aqui um bocadinho às raízes da marca, como é que nós podemos transmitir esta mensagem de forma a que vá tocar o coração dos portugueses. Foi um bocadinho por aqui. E toda a gente sabe este claim do Vorten sempre. E, portanto, foi por isso que quisemos ir às raízes, para que as pessoas reconhecessem esse legado e reconhecessem que nós estávamos a honrá-lo ao transformá-lo numa coisa que continuasse a fazer sentido, apesar de tudo o que eram as regras a que todos nós estamos habituados já não serem válidas naquele momento. Exatamente. E, portanto, a resposta é muito trabalho de equipa, muita dedicação, muita atenção a detalhe e muito trabalho de equipa. E o resultado está à vista, ou seja, houve de facto uma enchente de clientes que de facto começaram a procurar mais as soluções de comércio online e fizeram as suas encomendas online na segurança das suas casas, tendo depois o desafio logístico da Vorten de conseguir entregar os produtos a tempo e horas. Agora, o Lidl não faz entregas desta forma, porta a porta, mas também tinha uma mensagem a sublinhar durante esta fase de estado de emergência, nos dias que se seguiram. E há pouco a Inês falava do silêncio, do som. Vamos ver o anúncio do Lidl, onde o grande claim é não perdermos o norte nestes dias mais incertos. Filipa Appleton, este anúncio produzido desta forma, com esta mensagem e com todas as limitações que o estado de emergência impunha, como é que isto foi possível? Há bocadinho a Inês falava de um desafio que foi, em primeiro lugar, olhar para as audiências, olhar para os planos de mídia e olhar para aquilo que os consumidores estavam a consumir. Acima, ou on top de todos estes desafios, houve outro desafio, que é aquilo que as pessoas estavam... Qual é que era a sua janela de atenção? Porque o que é certo é que nós víamos mais televisão, líamos mais notícias, mas o que é que era a nossa janela de atenção e o que é que nós estávamos dispostos efetivamente a ver e a ouvir
Isso foi uma das preocupações que tivemos quando pensámos neste anúncio. A segunda foi o que é que queríamos efetivamente transmitir. E quando nós falamos, e quando eu há bocadinho falava no DNA da marca e do Lidl mais para si, é verdade que era, enquanto todo o país fazia a sua parte, uns que estavam na linha da frente, os outros que estavam em casa para respeitar o confinamento, nós, Lidl, queríamos continuar a assegurar os bens nos nossos supermercados, e essa foi a ideia base do filme, que é, aconteça o que acontecer, aqui estamos nós, numa cidade vazia. Em diferentes cidades, não foi só o Porto, não é? É verdade, escolhemos Lisboa, escolhemos o Porto, escolhemos Braga, escolhemos Évora, podíamos ter escolhido muitas mais e tinha-nos dado imenso gozo poder tocar cada um dos portugueses com todas as suas cidades e com todas as suas aldeias. Agora, não é fácil, e aquilo que a Inês dizia é exatamente o que aconteceu. É filmar em tempo recorde, é exigido um trabalho de alinhamento de equipa interna, alinhamento de agência, alinhamento de realizador e de produtor, porque aqui nós não podemos contar com uma capacidade de produção normal. Nós temos de confiar que até mesmo nestas produções nós não estamos lá. Nós não podemos ter as equipas que tradicionalmente temos. E, portanto, esta coesão, este trabalho de equipa, este confiar nas equipas e todos juntos conseguimos, é extraordinário e conseguem-se coisas extraordinárias. O silêncio e o poder do silêncio aqui funcionou a nosso favor, numa altura que toda a gente e todos nós e todas as televisões gritavam por atenção e mesmo o consumidor gritava por saber mais e queria saber mais. Este silêncio, e nós dizemos que o silêncio vale mais que 1000 palavras, é verdade. Este silêncio no break comercial chamou a atenção. Nós estamos agora a ver os dados de recall desta campanha, são extraordinários. Podemos dizer que no segmento da distribuição é líder em termos de recall, é líder em termos de agrado, e mais do que isso, foi uma campanha que chegou além de fronteiras. Nós recebemos os parabéns da Alemanha, nós recebemos os parabéns da Inglaterra. Este anúncio saiu como um case study dos anúncios em período de pandemia e nos anúncios nesta altura do Covid, em inúmeros sítios, e alguns dos quais nós nem sabíamos e acabava por ser notificado ou pelo LinkedIn ou por um e-mail a dar os parabéns, porque de facto ele também é um anúncio que não tem fronteiras. Portanto, não é só um anúncio de Lisboa, do Porto, de Portugal, é um anúncio que não tem fronteiras e que o Lidl esteve representado, se calhar em inúmeros países, e foi extraordinário a reação das pessoas. Muito obrigado por terem sido as estreantes deste formato do Brands for Life e, de facto, acho que terminamos aqui com um círculo completo, porque chegamos à conclusão que, depois das dificuldades ultrapassadas nesta pandemia, as marcas mais fortes, as que se sabem adaptar e que se mantêm a selo com o seu consumidor, ficam, de facto, para a vida, independentemente das dificuldades que vamos encontrando ao longo do nosso caminho. Agradeço uma vez mais às duas. Toda a sorte agora neste regresso à normalidade, ao novo normal. E assim termina este Brands for Life. A partir de agora, já sabe, todas as semanas, no Dinheiro Vivo e na TSF, vão poder acompanhar este programa em vídeo, online, em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também numa versão podcast nas plataformas habituais, e todas as semanas poderá ler uma síntese do que aqui foi discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a criatividade vai seguramente passar por aqui. Já sabe, para a semana há mais uma conversa para acompanhar. Até lá, boas férias, se for o caso, mas mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.